Olá, menino! Olá, menina! Bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que expande os sentidos e tira a viseira cartesiana fechada do nosso dia a dia interessa a esse canal. Eu sou o Júnior, estou à frente de um trabalho na Tenda Modista Fé, Esperança e Caridade, o TUFEC, e aqui, uma vez por semana, nós temos nosso encontro, né? Ou sextas ou sábados. Esse ano eu tô marcando mais em cima aí. Então esse vídeo eu fiz para tirar uma dúvida que muita gente tem, né? As pessoas que frequentam aí os terreiros, né? Ou de repente que nem chegam aí até lá, mas que sabem a respeito do fenômeno, né? Fenômeno é tudo aquilo que impressiona os sentidos, né? E a mediunidade é uma espécie de fenômeno. Então as pessoas às vezes têm dúvida. O que os médiums sentem quando estão incorporados, né? O que acontece com o médium ali naquele momento? Então, eu trabalho mediunicamente desde os 15 anos de idade, tô virando os 40 esse ano. Então, tem um tempinho de estrada aí para poder estar falando desse assunto aí, né? E fora que eu tô à frente, né, de um trabalho mediúnico, então é um tema que, assim, durante muitos anos eu estudei bastante e também tenho, né, vivenciado na pele aí sobre como que funcionam os efeitos aí das manifestações mediúnicas. Então, para início de conversa, a gente tem que esclarecer aqui, né, que mediunidade, né, a questão da mediunidade e saúde mental. Eu também estudo psicologia e alteração da personalidade, né, alteração do estado psíquico normal já foi tido como loucura, entre aspas, né? Tido como dissociação da personalidade e até o DSM-3, parece. DSM é onde estão, é um livro que tem as doenças mentais, né? A gente não tinha nenhum respaldo a respeito dessas situações, mas a partir do DSM-4 e a gente está no DSM-5 agora atualmente, né? A gente teve o adendo, né, lá que quando tem esses fenômenos dissociativos da personalidade, né? Ou seja, uma pessoa está, por exemplo, dizendo que é outra, mas o contexto cultural, né, e tudo mais, e aquilo não faz com que ocorra uma alteração, né, o contexto cultural e religioso, e que não tem uma alteração na vida de relação da pessoa, não é considerado doença, né? Não é considerado como alguém que tenha vamos botar aqui, um transtorno psicótico, né? Coisas do tipo. Mas, então, vamos agora parar para poder fazer aqui uma alusão mais no âmbito religioso. O que seria a mediunidade? Mediunidade é a oportunidade de ser intercâmbio, de ser ponte entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Então, o médium, ele seria uma ponte, né? A palavra médium quer dizer ponte, aquele que liga dois planos. Então, quando os consulentes, né, as pessoas que vão até consulentes de fazer consulta, né, chegam, né, a pessoa da assistência, as pessoas que estão buscando uma ajuda espiritual e chegam até o médium, o espírito se utiliza da matéria, né, do médium para falar com as pessoas que ali estão. E aí vem, né, esse tipo de mediunidade que usa o aparelho fonador, né, que usa a voz do médium para que uma mensagem seja passada, é chamada de psicofonia, né? Então, a psicofonia é o tipo de mediunidade, entre aspas aqui, da incorporação, né? Quando o espírito incorpora o médium. Então, aí vem a pergunta que não quer calar, né? E o que o médium sente essa hora quando o espírito está dentro dele, né? Assim que o pessoal pensa, está dentro dele. Bom, primeira coisa a desmistificar aqui que o espírito não está dentro de ninguém, né? Na verdade, o que acontece não é como a gente vê nos filmes, né? Ghost do outro lado da vida entrou dentro, né? Entrou, entrar para fora fica difícil, né? Desculpa o pleonasmo aí vicioso, né? Que é quando a gente fala subir para cima, descer para mais pleonasmo. Ó, tá vendo? Também é cultura. Então, o que acontece? O espírito não entra no corpo do médium. Na verdade, o que acontece é uma ligação energética
através dos centros de força, que são os chakras, né? Então, o médium e o espírito, acontece um processo ali de ligação fluídica entre um e outro e um domínio energético, né, dos centros de força que tem no médium. Não estou entendendo nada, esse vídeo está complicado. Bom, vou explicar de uma outra maneira. Nós temos no nosso corpo os chakras. O que são chakras? Chakra quer dizer, a palavra chakra quer dizer roda em sânscrito. São lugares que nós temos no nosso corpo que fazem as interações entre o nosso corpo e o espiritual. Os chakras ficam rodando constantemente. Nós temos vários chakras pelo corpo. E o que acontece? Quando o espírito ele quer se manifestar, né? Ele está uma situação que ele vai se manifestar no médium, o que acontece é o domínio desses centros de força pelo espírito. Ou seja, no espírito não entra dentro, ele domina energeticamente o médium, né? E aí acontece esse processo que tudo que o espírito faz, o corpo do médium reproduz, né? Então, primeiro ponto para chegar aí para vocês é isso, que na verdade toda manifestação mediúnica passa pelo espírito do médium. Ou seja, é impossível um espírito se manifestar num corpo sem que o médium tenha absolutamente nada a ver com aquela situação ali. É só a gente pensar o seguinte: por que esses espíritos não incorporam nos corpos que estão lá no cemitério? Não poderiam incorporar nos corpos, nos cadáveres? Por que não incorpora nos cadáveres? Simplesmente porque a ligação do espírito não é com o corpo. A ligação do espírito é com outro espírito que está encarnado, né? Não é incorporado, está encarnado. Então, a partir daí, a gente entende o seguinte: o espírito do médium está presente, está ali, e o espírito está junto, né? E fazendo esse processo de indução, de envio de mensagens, né? E o médium vai repetindo de acordo com aquilo que ele tem na sua mente já, né? Então, é possível um espírito de uma outra nacionalidade estar se manifestando. Por exemplo, um espírito por exemplo, meu Exu mesmo, Sete Capas, ele é alemão. Quando ele manifesta em mim, ele fala português. Por que acontece isso? Porque no meu cérebro, né, quando ele vai passar, o espírito não passa palavras, ele passa ideias. E no meu cérebro, aquelas ideias que ele está passando, elas encontram ressonância com o português e da minha boca sai o português. Já aconteceu comigo um fenômeno chamado xenoglossia. Xenoglossia é quando um médium fala um idioma que ele nunca estudou, que ele não sabe, né? Inclusive é uma das exigências da Igreja Católica para fazer o exorcismo, né? Que a pessoa, quando esteja sobre esse estado, né, alterado aí de consciência, que ela fale um idioma que não conhece, né? Normalmente, às vezes normais. Mas enfim, o espírito ele não se comunica por palavras, ele se comunica por ideias. Se isso está te parecendo meio esquisito, é só você parar para pensar que você faz orações a Jesus, você faz orações a Maria, você faz orações aos santos católicos, e eles não são da mesma nacionalidade que você. Então, como é que esse povo está entendendo o que você está falando? Simples, porque o espírito não entende a linguagem, o código, língua portuguesa, ele entende a ideia, ele entende o sentimento. Daí que não adianta nada você fazer uma oração monte sem você saber o que você está, ou melhor, nem saber, você vibrar sentimento naquilo ali que você está lendo, porque isso sim vai ser captado por eles. Enfim, a ligação entre o espírito e o médium durante uma sessão mediúnica, ela acontece, como eu falei, a nível energético através dos centros de força. Então, tá. A partir de vocês já entenderam esse pedaço. Então, quer dizer que o médium está ali. Isso que eu estou dizendo. E o espírito está se manifestando através dessa ligação. Então, vamos à pergunta que não quer calar. E o que o médium sente nessa hora? Bom, nesta hora, ele vai sentir o que o espírito está sentindo. O sentimento do espírito
ele encontra, por estarem nessa ligação fluídica, o que o médium sente quando está incorporado é o que o espírito está sentindo. Então, se o espírito está sentindo raiva, o médium sente raiva. Se ele sente amor, o médium sente amor. O que o espírito sente, o médium, em ressonância, estará em sentimento também. Porque a influência espiritual, ela acontece a nível de chakras, né? Como eu falei, tá? Dessa ligação fluídica. Então, a energia de um e a energia do outro, por estarem ligadas, por estarem em sintonia, o que um está sentindo acaba passando para o outro. Daí a necessidade da reforma íntima dos médios estarem buscando Jesus, dos médios estarem buscando... Por quê? Porque da mesma forma que o que ele está sentindo é o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo acaba passando para ele também. Então, se a gente está com uma vibração boa e tudo mais, a gente também acaba passando um pouco disso para ele. Mas uma dúvida muito comum também é sobre a lembrança. E aí, o médium lembra depois do que aconteceu ou não lembra mais do que aconteceu ali durante o transe mediúnico? Então, a resposta para isso, como é que uns lembram, outros não lembram. Então, tem os tipos de mediunidade. Mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente, né? O consciente é o seguinte, ele se lembra de tudo que aconteceu, mas ele não tinha controle na hora, por conta do que eu acabei de dizer. Não era ele quem estava fazendo, era o espírito que estava no ato ali. Semiconsciente, ele lembra em flashes, algumas coisinhas ele lembra, outras não. E o terceiro tipo é o inconsciente, que não lembra de absolutamente nada, parece como se ele estivesse dormindo, mas olha só, é isso que eu quero deixar bem claro. Não é porque é inconsciente, que tem pessoas que pensam, inconsciente, sinal que o espírito ele dominou de tal maneira que o cara não lembra de nada, então ele não estava ali. Ele estava ali. Não quer dizer que só porque é inconsciente, não. O tipo de lembrança ou não vai ter a ver com o nível do transe, a quantidade, vamos botar assim, é proporcional, a quantidade de recordações ou não é proporcional ao tipo de estado alterado de consciência que o médium está. Não está entendendo nada? Então vamos explicar. O nosso cérebro, ele atua, né? A atuação do cérebro é de forma eletromagnética e emite ondas, ondulações. O nosso estado normal, que é o estado de vigília, o estado de estar acordado, né? A gente normalmente está emitindo a onda beta, frequência beta, né? Então tem uma frequência que é a frequência beta. Quando a gente entra num estado mais, vamos dizer assim, as ondas começam a dar uma descida, né? A gente começa a entrar num estado alterado de consciência, que é um estado, vamos botar assim, né? Que a gente meio que se distrai, meio que vai, é o chamado estado, aí até o pessoal fala que tem alfa, é o alfa, né? Então o alfa já é um estado mais profundo, que já não é o estado de vigília, que é o estado acordado. Dizem até que existe um estado acima do beta, que seria o gama, que seria aquela atenção plena mesmo, né? Mas vamos lá. Então o beta é o acordado, normal. O alfa seria um estado alterado de consciência, mas que você ainda está, né, tem a noção das coisas e tudo mais. Então aí cada vez mais a gente vai indo para níveis mais profundos da consciência, né? Vai afetando, de certa forma, cada vez mais a sua percepção da realidade. Então a gente tem, como eu falei, o gama, que seria super atento, tem o que é o normal de vigília, que a gente fala, que é o beta, depois tem o alfa, que aí já é mais, já vai entrando mais profundo ainda, e depois a gente vai ter uma outra, que as ondulações ainda estão mais ainda, mais profundas ainda no transe, que seria, depois do beta, vem o teta. Então, e aí cada vez mais que a gente vai entrando nessas frequências diferentes das ondas mentais, lembra que eu falei que tudo é
esse intercâmbio ele é todo magnético, ele vai acabar afetando também, né, a forma do funcionamento cerebral. O que acontece? A partir desse momento que você está num estado tão profundo, dificilmente as coisas serão recordadas, né, do que acontecer com você nesse estado. Então, para explicar melhor sobre isso, que não quer dizer que uma pessoa, só porque esteja num estado que não se lembra de nada, é equivalente a uma pessoa que... Porque tem gente que pensa que não lembra de nada, é sinal que estava realmente incorporado. Quando não lembra, é sinal que não tem nada a ver. É só lembrar do seguinte: em estado hipnótico, a pessoa na hipnose, ela pode entrar num estado alterado de consciência, né? Porque o transe mediúnico, ele é um estado alterado de consciência, como eu falei. Mas às vezes é só no alfa, às vezes desce, né, para o beta, não, a alfa às vezes vai para o teta, né, que é um estado mais alterado ainda, né, de consciência, ao ponto de não conseguir se recordar. Em hipnose, a pessoa pode entrar nesse estado, depois ser acordado do transe e não se lembrar de nada do que aconteceu, e não era espírito nenhum que estava ali. Então, o que eu estou querendo dizer é que são tipos de ondulações mentais. Mas, de qualquer forma, na hora que o espírito estava falando, aquele médium estava ali. E ele estava sentindo, sim. E estava sentindo o quê? Que é o título desse vídeo, que sentem os médiums quando estão incorporados, né? Estava sentindo o mesmo que o espírito estava sentindo naquele momento. Entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E, assim, tem que ficar bem claro para todo mundo que a maior importância é a mediunidade orientada para Jesus, né? É buscar estar sempre com o pensamento no alto, porque, como eu falei, essa ligação que ela acontece entre o espírito e o médium, ela acontece de chakra a chakra, né? Nossos chakras, eles emitem, eles estão rodando de acordo com a vibração do que a gente está emitindo, das nossas ondulações mentais, né? Pensamentos que são elevados, pensamentos como o corpo mediúnico, né? Está preocupado em se melhorar, está preocupado em buscar Jesus, está preocupado na reforma interna. O que acontece? A vibração que os médios estão emitindo é uma frequência, né? Os chakras, eles rodam de acordo com os nossos pensamentos. Então, quando o espírito ele vai se manifestar, quando ele vai incorporar, ele tem que estar na mesma sintonia que o médium, senão não consegue incorporar. É igual a televisão, você quer assistir o SBT, você liga no SBT, você quer ligar na Globo, você bota na Globo, né? Não dá para você querer, quero assistir o SBT, bota bota na Globo, né? É de acordo com a sintonia. Então, quanto mais evangelizado é um médium, quanto mais busca reforma íntima, mais a vibração está em alta, né? E com isso dificulta com que espíritos que não estejam na mesma sintonia consigam ali incorporar, né? Então, a menos, é claro, que existem certos trabalhos, que são trabalhos de desobsessão, os espíritos sofredores se manifestar, né? Que a própria espiritualidade dá um jeito de fazer com que a vibração do médium desça para que aconteça um encontro aí. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o médium está interessado em ter amigos espirituais elevados, principalmente durante a manifestação mediúnica, é muito importante que ele se cuide, que ele busque o Jesus, que ele busque orientar sua vida para o amor, para o bem, para a caridade, para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Afinal de contas, só recebemos do universo aquilo que emitimos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi um pouquinho longo, mas esclareci para vocês o que sentem os médios quando estão incorporados, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!